Olá pessoal, como vocês estão? Trazendo hoje dicas maravilhosas aí para vocês sobre estrutura de bolo de andar sem medo, né? E essa frase é interessante, mas realmente é o que mais teme, né? A confeiteira ela teme quando tá começando aí a fazer bolo de andares, mas é simples, é fácil, é importante só que você tome cuidado com a estrutura. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês a respeito da estrutura. Aí nós temos aí os caninhos, né, que nós utilizamos para bolo. Vocês podem, né, no caso, gosto de utilizar esses caninhos porque eu acho mais seguro, mas tem pessoas que gostam de utilizar os caninhos de pega-balão, palito de churrasco. Eu gosto bem desses porque assim, são firmes, são fortes, não tem risco de quebrar, de entortar, enfim, né? Então, hoje eu vou falar mais sobre estrutura, então eu vou deixando aí o vídeo rolar para vocês verem a decoração, mas é mais sobre estrutura que eu vou falar. Gente, é extremamente importante um bolo de andar, não só a estrutura que vai dentro, mas também a massa, o recheio. É extremamente importante que eles estejam em ponto perfeito para bolo de andar. O recheio que a gente faz aqui, ele é cremoso, mas ele é um ponto mais firme, porque não tem como fazer recheio mole para bolo nenhum. A verdade é essa, para bolo nenhum o recheio pode ser mole. Tem que estar no ponto perfeito, tá? Então, eu aconselho a vocês a cuidarem disso também, tá? Não é somente a estrutura que vai dentro. Em relação aos caninhos, eu sempre gosto que passe um pouquinho. Mas se ficar a conta do bolo também, não tem problema. Quando ficar a ponta do bolo, você não vai passar muito chantilly em cima. Porque o ideal é que o outro bolo, né, o isoporzinho do bolo do segundo andar, fique exatamente em contato com esses caninhos. Para evitar que fique aí, né, de barriguinhas, para que fique torto, enfim. Se vocês escutarem um chorinho aí no fundo, tá? É a minha princesa Júlia, né? A nossa menininha, ela vem conosco aqui para confeitaria, então não reparem, né? Mas ela gosta de participar dos áudios. Então, ou seja, voltando lá, se o caninho ficar um pouquinho acima, é só vocês passarem a camada de chantilly um pouquinho mais grossas, né? Grossa na medida ali que ficou um pouquinho para cima, que também dá do mesmo jeito. Eu costumo fazer o seguinte, quando o bolo ele é mais baixinho, eu faço essa camada, deixo o caninho um pouquinho mais alto. Quando ele é um pouco mais alto, eu já deixo o caninho à conta do bolo, tá? Esse segundo andar aí, gente, aí tá aí o suporte né, o andaime que a gente fabrica aqui na confeitaria. Simples, fácil, assista o vídeo, a gente vai deixar aí no link pra vocês. O vídeo do nosso andaime é perfeito. Tem muitos vídeos na internet aí falando sobre esse andaime, mas o nosso tá rico em detalhes, tá? A gente fez alguns pulos do gato aí que ajudou bastante, então assistam lá pra vocês aprenderem, porque é completinho o vídeo, é perfeito, ajuda muito. Gente, é maravilhoso esse andaime de bolo. Quando eu descobri isso na internet, eu me apaixonei. Então, aconselho vocês a dar uma olhadinha no nosso vídeo lá, que é rico em detalhes, para vocês aprenderem a fazer o de vocês. E vocês vão ver que bolo de andar sem medo, essa frase vai fazer muito sentido para vocês aí, tá bom? Então, aprendam esse andaime que vale muito a pena. E o segundo andar, uma dica muito importante é que entre o isopor e o bolo é extremamente importante, gente, que vocês preencham com chantilly. Por quê? Porque isso vai fazer com que evite bolhas, né? Evite bolhas na hora de você colocar o bolo em cima do outro, né? Então, por isso que é importante vocês preencherem todos os buraquinhos. Por isso que essa pré-camada é extremamente importante em qualquer situação, em qualquer bolo. A pré-camada é muito importante, tá bom? Então, a gente vai aí, né, concluindo aí a decoração do bolo. Gente, esse andaime que eu fiz o vídeo pra vocês aí, é barato, é fácil, é muito tranquilo, então vale a pena aprender. É perfeito. Quando vocês pegam, o bolo tá firme. E outra, a coisa mais importante que eu acho assim que eu ganhei com esse andaime foi que eu não precisava pedir de volta o cliente. Esses andaimes onde você compra eles pra tá colocando o bolo, né, o andaime, você tem que estar pedindo de volta o cliente. Eu já tive situação aqui que o cliente jogou no lixo. E eu pedi para trazer de volta, o cliente, joguei fora, né? Então, assim, é triste, porque é uma ferramenta onde você tem um custo, né? Você pagou por aquilo ali e a pessoa vai lá e joga fora. Então, esse andaime é perfeito porque é barato, você não precisa pedir de volta, então não tem risco de a pessoa jogar no lixo, jogou, né? Então, assim, não há necessidade de pedir de volta porque é muito barato, né? Você basicamente, esse andaime aí, você utiliza isopor, um caninho de pega-balão. Eu gosto de comprar aquele de 50 centímetros, tá? Porque ele é mais firme, ele é mais duro, ele é maior, dá pra usar, dividir de 2 vezes, eu uso pra 2 bolos, né? Ele tem um tamanho de 50 centímetros, então eu consegui um caninho usar pra 2 bolos de andares. E simplesmente, vocês vão ver aí no vídeo do andaime, isopor, o caninho e uma
tampinha aí, qualquer tipo de tampa de qualquer tipo de material. Eu ensino lá como fazer, é bem simples. E a estrutura do bolo de andar, gente, ela é importante não só como a massa, o recheio, mas a estrutura é importante que ela seja algo seguro, porque se o cliente tiver que levar para muito longe, é importante que ele tenha a confiança de que vai chegar. Lógico que, eu sempre explico, o bolo, o cliente tem que ter consciência de que é um bolo macio, não é, né, um bolo feito de cimento e argamassa, ou seja, é algo que realmente é macio, é molinho, então tem que ter o seu cuidado. Por mais que você faça a estrutura, se o cliente não tiver cuidado, ele vai cair, ele vai quebrar, ele vai ficar defeituoso, né? Então é importante que você diga isso ao seu cliente, tá? Que o bolo de andar, por mais que ele tenha estrutura, ele exige total cuidado na hora do transporte. Por isso que eu não trabalho com bolo de andares de 3 andares, a não ser que o terceiro andar seja feito de isopor falso, né? Porque o transporte é muito complicado, então assim, fica muito pesado, então eu prefiro fazer somente de 2 andares, tá? Eu só trabalho com bolo de 2 andares por enquanto. Quem sabe, né? Mais pra frente a gente talvez amadureça a ideia, enfim, mas por enquanto eu gosto de trabalhar somente com 2 andares, tá bom? E basicamente vocês podem perceber que o caninho aí, ó, como eu coloquei ele um pouquinho maior que o bolo, ele dá uma estufadinha. É normal porque o bolo a pressão acaba subindo um pouquinho, não tem problema. A hora que você colocar o outro bolo em cima, isso vai se resolver, não há problema nenhum, tá bom? A questão de você estar levantando o segundo andar para colocar, gente, é muito simples, muito legal, muito tranquilo. Então vale a pena você aprender aí esse suporte, né? Esse andaime de bolo de andar. Porque aí, como eu falei, né? A frase bolo de andar sem medo fará total sentido na sua vida. Como fez a minha. Porque no começo eu tinha muito medo de bolo de andar por causa da estrutura. Muitos falavam, põe um palito de churrasco amarrado com durex. Eu nunca confiei muito nisso não, porque olha como é que é perfeito, gente. Olha, você simplesmente pega, olha que beleza. Aí você mede tranquilamente onde você quer colocar, você pensa com cuidado. Não aconselho você a pegar o bolo depois que você colocou. E o melhor de tudo, esse suportezinho onde você pegou, ele vai virar a coluninha central, porque aí você enfia pra dentro do bolo. Olha que perfeito, gente. Porque querendo ou não, o bolo de cima, vai estar preso no de baixo com esse caninho. Então é mais um achado aí, né? Esse caninho. E você enfia ele pra dentro, bem pra dentro, né? Que até ele encostar na bandeja de baixo, porque ele serve de uma coluna central, né? Ajudando aí a proteger. Gente, agradeço vocês por assistirem. Um grande abraço pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigada.